Vamos falar sobre manutenção preventiva. Como o nome já diz, manutenção preventiva é aquele tipo de manutenção para prevenir o problema em um equipamento. Um exemplo que podemos dar é manutenção preventiva em um carro. A simples troca de óleo que você vai fazer periodicamente no seu carro é uma manutenção preventiva. Veja que aqui o rapaz está olhando na vareta de óleo para ver qual a característica do óleo, se o óleo está numa boa coloração. Dependendo do que ele achar aqui, ele já pega e troca esse óleo. Também tem um período de troca periódica. Esse tudo é com o intuito de prevenir qualquer defeito. Um outro exemplo que podemos também dar é manutenção preventiva para ver qual é o atual estado de uma correia de uma máquina. Nessa máquina, por exemplo, ou nessa. Se essa correia estiver esfiapando, soltando fios, isso já é uma característica de correia que está ficando ruim e precisa ser trocada. Correias também têm um período de troca periódica. Isso tem que ser seguido de acordo com o manual do equipamento. É importante também ficar olhando periodicamente como estão as engrenagens, se não tem dente quebrado, se estão lubrificadas, verificar a lubrificação de eixos e mancais. Também tem que ser utilizado o lubrificante correto para cada tipo de máquina. Não basta você usar o mesmo lubrificante para todas as máquinas. Tem máquina que é necessário usar um lubrificante específico. Então, sempre seguir o manual do fabricante. O manual do fabricante geralmente tende a vir com todas as informações. Informação de qual lubrificante, período de troca e outras recomendações. Na parte elétrica, uma manutenção preventiva que a gente pode fazer é verificar, por exemplo, se os cabos estão conectados. Se a própria vibração da máquina, algumas vezes, pode fazer algum cabo ficar solto, frouxo. Então ele acaba ficando com mau contato. Em alguns momentos ele vai funcionar, porém em outros momentos, apenas com a vibração da máquina, que é uma coisa normal, ele acaba dando mau contato e parando de funcionar. Então quando você vai ligar a máquina, em alguns momentos ela funciona, em outros ela para. E você nunca descobre onde é o defeito. Então o que você tem que fazer aqui? Quando puder parar a máquina, você vem e vai verificando de cabo a cabo se eles estão bem conectados, se estão conectados corretamente. Puxa de um em um de levinho e coloca eles mais firmes ali dentro, que com o tempo eles podem se soltando. A mesma coisa vale para contatoras, disjuntores, qualquer equipamento que tenha parafusos. Perceba que aqui o técnico está apertando os parafusos. A vibração da máquina pode fazer algum parafuso soltar. E com o tempo, o cabo, consequentemente, vai soltar também e gerar mau contato. Em um carro, você pode verificar se o óleo está de acordo com o manual do fabricante e se a troca de óleo está sendo feita no período correto. A mistura de alguns óleos de características diferentes, ou se você colocar fora do período correto de troca de óleo, você demorar muito para trocar um óleo, pode acontecer isso daqui, gerar borras no motor. Isso pode danificar o seu motor e praticamente dar quase perda total do seu carro. O motor tem que ser trocado, que vai dificultar a lubrificação do motor, por causa que isso daqui é uma borra, isso daqui entope a circulação de óleo. Uma coisa que é bem simples, uma simples troca de óleo, pode danificar o motor e dar até a perda dele, ou ter até mesmo que fazer uma retífica de motor. Olha como que ele fica, todo cheio de borra de óleo, fica tipo uma graxa sólida e não vai passar lubrificação por aqui. E uma correia, quando era para ser trocada e não foi trocada, aconteceu isso. Ela desfiou toda até chegar a um ponto que ela arrebentou e com isso estraga a máquina. As correias, antes de dar algum problema, geralmente mostram, elas dão sinais do que pode acontecer. Por isso que você vai fazendo manutenção preventiva, fazendo inspeções, você acaba pegando esses pontos e a sua máquina não vai quebrar. Por exemplo, lateral danificada. Você vê esse cortezinho. Separação de material das camadas. Esses fiapinhos saindo. Trincas, desgastes, lateral danificadas, dentes arranhados. Isso é muito comum acontecer. Desprendimento do cordel periférico. Você vê que sai essa cordinha lateral aqui. Dentes arranhados, arrancados, como a gente viu aqui em cima. Aqui também. Nesse caso aqui, a gente vê dente quebrado. Isso tudo na manutenção preventiva, numa simples inspeção, a gente consegue pegar. E é mais simples você trocar isso daqui de imediato, assim que você observa que um problema desse está acontecendo, do que esperar a máquina quebrar, parar por completo, parar a sua produção de uma forma inesperada.
Pode ser no momento que mais precisa da produção, a sua máquina pare. Aí vai te deixar na mão. Olha esse caso aqui. Um cabo mal conectado causou isso. O cabo estava com o parafuso solto, deu mau contato. Esse mau contato gerou esse aquecimento todo e derreteu o disjuntor. Chegou a derreter lá atrás também. Se o técnico em elétrica estivesse fazendo a manutenção preventiva de forma correta, ele teria identificado isso. Ou até mesmo, se ele tivesse feito uma manutenção preditiva, usando uma câmera termográfica, ele ia ver que neste ponto estava com mais calor. Ali ele ia identificar um parafuso solto, por exemplo. Ia lá, apertava o parafuso e tudo funcionava normal. Apertava um parafuso desse, simples. O que aconteceu? Derreteu o disjuntor. Que é isso que aconteceu. Derreteu aqui e derreteu lá. E poderia ter derretido até o cabo. Muitas vezes acontece isso. Para você ver o poder de um parafuso mal apertado. Olha o estrago que ele faz. Ele fez um buraco no disjuntor. Olha aqui, derreteu aqui. Isso daqui já é um caso de um motor elétrico, o rotor travando. O rotor de um motor travando pode danificar a máquina em questão de segundos. Aqui já é falta de fase. A falta de fase é seríssimo também. Não é à toa que tem até relé de falta de fase, que é um relé que pode ser utilizado para, caso falte uma fase, ele desliga o circuito. E se fosse utilizado um relé de falta de fase, nessa instalação, não teria acontecido isso, não teria queimado. Olha como fica preto a bobina do motor. Você teve alguma dúvida? Deixe o seu comentário aqui embaixo, que eu vou estar respondendo para você. E fala também qual tipo de aula, qual tipo de conteúdo que você quer aprender. Elétrica, mecânica, hidráulica, pneumática, instalação residencial, industrial, que eu vou estar fazendo vídeos para você. Então valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.